Eu sou Alan Antônio. Meu nome é Karina Chiram. Eu sou Jones Rafael, eu sou ator. E nesse projeto sou pesquisador. Eu sou atriz e contadora de histórias e nesse projeto eu faço a direção. Eu sou ator e produtor cultural. O projeto Noite de Conto é um projeto de pesquisa acerca de contos e também lendas africanas, né? Vem da necessidade minha de encontrar referências acerca dessas histórias, desses contos, dessas lendas. Daí nasceu. O projeto Nem Te Conto é um projeto sobre os contos tradicionais, contos populares africanos. É um projeto que busca resgatar esses contos que não foram contados ou esses contos que não chegam tão facilmente pra gente, né? Então, acho que esse é um projeto de resgatar esses contos que às vezes as pessoas não contam umas para as outras ou que a gente não tem conhecimento porque o caminho para chegar até nós é mais difícil. Eu sou uma pessoa que senti falta de ter essas referências mesmo, de encontrar histórias, encontrar teorias também acerca da minha história, da minha cultura, da história africana e da história brasileira. Eu pensei que assim como eu tinha essa necessidade de ouvir da minha história, eu acredito que outras pessoas, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu queria saber mais sobre a minha história, sobre a minha pele, sobre a minha cor e não encontrava referências. Assim como eu tinha essa necessidade, eu acredito que outras pessoas possam ter. E eu queria propagar e pesquisar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é um convite bem especial. Eu fiquei também com um certo medo, assim, porque eu não tenho tanto conhecimento sobre a cultura africana ou contos populares africanos, mas daí eu também entendi que a ideia do projeto era um pouco essa, né, de trazer à tona esses contos, e eu acho que eu fiquei muito feliz de poder fazer uma direção nesse sentido, porque todo conhecimento que eu tenho de contos e tal é sempre na prática de quem conta histórias e não no lugar de quem pesquisa ou de quem organiza uma pesquisa, assim. Então eu fiquei muito feliz com o convite e eu acho que no fim das contas, assim, foi um exercício muito interessante, assim, tá um pouco do outro lado e poder analisar talvez um pouco de longe, não tão dentro, né, mais de fora e não tão de dentro desses contos. Quando o Alan entrou em contato comigo e me convidou para fazer parte dessa jornada, eu fiquei bem feliz pelo fato de ser algo que eu nunca estudei. Por mais que eu tenha uma carreira dentro do teatro, da arte, eu nunca estudei contos, muito menos contos africanos. E também não lembro de tê-los lido na escola, de ter tido acesso a eles na minha infância e na minha juventude. Então, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz em poder estar dentro dessa empreitada, eu também me senti bem desafiado, porque então é um campo que eu não conheço, é um território que eu nunca acessei, né? Mas que foi também esse sentimento de desafio que me fez dizer, não, eu quero aprender um pouco mais. A gente foi na biblioteca, pegou vários livros, né, Esse aqui foi o que a gente leu bastante, eu li umas 3 histórias desse, lembra? Isso, esse aqui. Depois a gente percebeu que esse aqui talvez era uma história muito grande, que vinha com... Cada capítulo tinha um novo acontecimento, talvez não fosse o mais interessante. Depois a gente começou a estudar aqui os contos de bicho. Aí a gente descobriu que esse cara é um pesquisador, assim, dos contos africanos, e essa moça também. Daí a gente, né, foi pesquisar esses nomes e encontrou essas obras. Até que a gente chega na história da Nancy, né? Que daí a gente tirou desse livro aqui, que é do Ilan Breman e do Fernando Vilela, que são contador de histórias de bolso. São vários contos africanos, né? Sim. E daí a gente leu vários, acho que a gente leu todos desse, né? A gente leu todos e aí... E a gente foi pra que tu mais se identificou, aquela que mais chamou a atenção, que foi daí a história da Anansi. Tá.
Eu acho que... E também porque ela é isso, né? Ela parece que representava muito bem o projeto total, né? Mas na verdade a gente encontrou essa história depois que a gente foi entender que essa Nancy é um personagem muito conhecido, né? Um personagem característico. E preservado, né? Porque a gente nunca... Eu acho que dentro da pesquisa, uma das coisas que eu li, que eu vi, é que a gente não pode esquecer que o continente africano ele foi totalmente colonizado por outros povos. Porque essa cultura vinda da Europa e da América do Norte, ela foi tipo enfiada goela abaixo desses povos, né? Dentre as histórias, né, e tudo mais. Eles tiveram quase que uma extirpação assim dos contos populares, dos ditos populares deles, mas essa história da Nancy é uma história que resiste. E eu acho que é por isso talvez que ela faça tanto sentido pra ti. Sim. Porque ela é uma história de empoderamento dessa aranha, ela quer ser a detetora das histórias, e é uma história de resistência. Ela resiste da mesma forma que os povos africanos, assim. Isso que tu falou, né? Essa vontade que eles têm de pegar as histórias e torná-las europeias, meio que aconteceu nos quadrinhos da Marvel, porque depois, quando a gente lê e descobre que a história do Homem-Aranha é uma inspiração da Nancy, a gente descobre que tipo, o Homem-Aranha era negro. Sim. Que depois de tanto tempo eles tentaram tornar ela numa história hollywoodiana, né? Sim. Do Homem-Aranha branco. Na verdade é isso que a Karina falou, a gente descobriu a força desse conto e desse personagem, dessa Nancy pro povo africano, só depois. Porque também a pesquisa foi muito pelo caminho da memória e da identificação, né? Então, primeiro tu se identificou com essa história sem entender o porquê. E daí depois a gente foi investigando, cavando de o porquê que tu se identificava com essa história. E daí enquanto a gente ia cavando esse teu interesse, o porquê de tu gostar, porque teve um dia que tu disse num ensaio que assim, eu queria sair contando essa história para todo mundo. Então por quê que tem esse desejo, né? Assim. E daí depois, ao mesmo tempo, a gente foi vendo que era um personagem muito comum. E daí a gente pensa, como é que a gente nunca conheceu, né? Mas... E daí, além desse livro que é de literatura, a gente também trabalhou esse aqui, ó, que é o Ofício do Contador de História, da Gislaine Avelar Matos e Ino Sorzi. Acho que é assim que se fala. E também esse aqui que é o Acordais, da Regina Machado. E foram livros... Fundamentos teóricos e poéticos. Isso. De contar. Que foram... Que fundamentou também, né, esse foi projeto. A parte teórica do que a gente foi discutindo, assim. Não, acredito que não tenha a visibilidade que deveria ter. Quando tu vai, por exemplo, na escola, quando tu tá na escola, tu não ouve falar muito dessas histórias, a não ser a parte da escravidão. A gente estudou, a gente procurou muitos contos, né, dentro desse trabalho, dentro dessa pesquisa. E a gente foi por um caminho bem sensorial, bem sensível, a gente foi pisando, foi encontrando histórias. E de repente a gente chegou na história que a gente usou como norte, que é a Nancy, que talvez daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ela. E justamente a temática dessa história é sobre uma aranha que quer ser detentora das histórias que antes era de um certo Deus. Então acho que dentro disso eu me identifico muito com o projeto em geral, porque é isso, a gente está tentando resgatar nossas histórias e trazer luz para ela, para a nossa cultura, e nesse sentido eu me identifico muito, porque eu quero que a nossa cultura tenha voz e que a nossa história seja contada por nós mesmos. Na África Ocidental circulam muitas histórias sobre a aranha Kawaku, a Nancy. Uma das minhas preferidas é a que vou contar a seguir. A Nancy acordou um dia decidida. Quero ser a contadora de história oficial da África. Naquela época, o dono das histórias era Nyakompon, o deus do céu. A Nancy pediu uma audiência com o todo-poderoso detetor das narrativas africanas. Depois de muito esperar, foi atendida. O que você quer por aqui, minha pequena aranha Nancy? Perguntou Nyakompon. Quero comprar todas as histórias, respondeu a Nancy com firmeza. O deus do céu deu uma estrondosa gargalhada e disse:
Minha pequena criatura, antes de você, já vieram por aqui os líderes das aldeias de Assumengai, Bequai e Cocupu. Nenhum deles conseguiu comprar minhas preciosas narrativas. Mas eu sou muito mais poderosa do que eles. Proponha-me qualquer desafio que conseguirei realizá-lo, disse a Nancy confiante. E a Pompom fechou a cara. Sua expressão ganhou cores de seriedade. Cerrou seus olhos, suspirou fundo e disse: você terá 3 tarefas para cumprir. Caso realize todas, minhas histórias serão suas. Porém, se não realizar alguma das tarefas, eu mesmo a esmagarei com meu cetro. Pode falar as tarefas, retrucou rapidamente a Nancy. Quero que você me traga Onini, a serpente, Ozebo, o leopardo negro, e Mamboro, os vespões. Eu acho que é legal também de falar que dentro da pesquisa muito se falava que assim, a gente fala de conto africano, mas a África é muito grande, né? Então, geralmente a gente encontra os lugares onde esses contos são mais contados, porque cada parte da África ela tem um conto que é mais tradicional, ou enfim, e que é legal a gente sempre saber esse lugar. Quando a gente pensa em conto, muitas vezes a gente fica no que é mais comum, que são os contos europeus, que são os contos de fadas que a gente conhece. E na verdade, os contos populares eles são um espelho da cultura, né, de determinados povos. E quanto mais a gente consome dessa cultura, mais são esses lugares que a gente vai conhecendo. Então a gente conhece muitas coisas que são europeias, muitas coisas que são muitas coisas que a gente conhece são mais desse lugar europeu e não tanto desse lugar, desse continente africano, assim. Eu acho que eles poderiam ter a importância deles é muito grande, porque eles refletem mesmo a cultura de um povo, e quando a gente não conhece a cultura de um povo, a gente não consegue entender os processos e a dinâmica desses povos, e eu acho que isso por si só é interessante que a gente entenda, que a gente estude, que a gente conheça. Eu não lembro de ter tido acesso a isso, ou de alguma vez alguma professora, algum professor, ou algum espaço ter me incentivado ou ter chegado para mim e ter falado: ó, isso aqui é um conto africano, isso aqui é uma literatura africana. A gente vai ler, a gente vai estudar, a gente vai entender sobre isso. Chega outras literaturas, outros contos de outras regiões do mundo, né? O que me soa muito estranho, porque a nossa origem também é de lá. Esse povo, ele foi miscigenado com essa cultura. E por que não chega? Por que a gente não estuda ela? Né? Eu acho que também o projeto suscita essa discussão. Se faz parte do nosso gene, se faz parte da nossa história, por que a gente não fala dela? A gente se apropria, é aquilo que a gente vive e não aquilo que as pessoas contam sobre a nossa vivência. Que cores você viu hoje? Eu vi fogo laranjado, eu vi céu, eu vi verde, eu vi barro, mas barro, cor de barro, de panela de barro, eu vi preto. E o que você preferia não ver? O que eu preferia não ver? Lágrima. Qual a origem do mundo? Quem inventou tudo? Nós. Qual a origem do mundo? As histórias, acho que aquilo que nos contaram. Ou eu nem sei a origem do mundo, na verdade. Quando se tem muita fome, é perigoso comer muito rápido. Criança. Se precisar beber uma história, beba tudo. É o que a gente está fazendo aqui. Bebendo o máximo de tudo que a gente está lendo e de tudo que a gente está vendo. Ouvindo também. Provocar. Também é o que a gente está fazendo aqui. O que é uma pesquisa? Cavar e encontrar até ver água.
para mim. Não só ver terra, mas até encontrar água. É isso que a pesquisa é para mim, é isso que eu estou tentando encontrar. Onde chegamos? A gente chegou no barro, mas eu sei que a gente vai chegar na água. De onde viemos? A gente veio do barro. Como tudo termina? Juntos ou em fogo. Simbolismo. Braço. Ritual. Candomblé. O que será que vai acontecer? Vamos estar todos juntos. Olhar. Sangue. Atitude. Luta. Esperteza. Aranha. Força. Ancestral. Quem eram os douros? Nós. Quem contou as histórias? Eles. Tanto dentro da pesquisa quanto para mim, pessoalmente. Assim. E claro que a minha intenção é que, mais ainda do que o que a gente está fazendo aqui, que ela vai reverberar dentro de mim, ainda dentro dos meus próximos trabalhos e projetos. Assim. De tão forte, tão potente que ela se tornou, eu tenho muito desejo de continuar e levar isso para outras pessoas. O que me deixa mais feliz em participar desse processo é saber que eu cheguei cru nele, né? De que eu cheguei, aquela comparação era um jarro vazio referente a isso, eu não tinha nada, eu não sabia nem o que era, nem por onde pesquisar. E hoje eu saio desse projeto com um pouco de bagagem já, não a necessária, não a toda aquela que a gente poderia ter, mas eu sei que existe, eu sei porque existe, eu conheço as histórias, eu conheço a história desses povos através desse conto, então eu me sinto hoje cheio desse conhecimento que essa pesquisa me propiciou. O que tem aqui que também tem lá? Música. Força. Juntos. Música. Axé. Batalha. Quilombo. África. Mãe. Cor. Preto. Sabe por quê? Por um mundo melhor. Candomblé. Nossa força. Uma comida. Acarajé. Quais cores se vê por lá? Laranjado. Amarelo. Vermelho. Terra. Quais bichos existem lá? Pantera. Quais bichos existem lá? Angola. Quais bichos existem lá? Galinha da Angola. Quais bichos existem lá? Tigre. Quais as partes de um conto? Narrativa. Ficção. Realidade. Ouvir. Reproduzir imagens. Sentimento. Batalha. Vitória. Vitória. Igualdade. Quais batalhas? Igualdade. Igualdade de quê? Equiparação. Equiparação. Que todos possam ter os mesmos direitos. O que será que vai acontecer? Vamos. Resistência. Histórias. Histórias. Tesouro. Histórias. Suspense. Histórias. Medo. Morte. Animais. Elefante. Olhar de fogo. Senhores. Comida. Banana. Acho que no começo a nossa intenção era fazer um projeto que fosse até mais amplo, que chegasse em
mais distantes, mas tem toda uma questão de tempo e de cronograma, né? Que a gente foi meio que estruturando esses caminhos para chegar mais perto do que a gente, dos desejos e interesses que a gente levantava no momento. Mas eu acho que dentro do que foi proposto, a gente conseguiu chegar num resultado muito interessante, assim, de pesquisa, de conhecimento, de formação, principalmente de trazer coisas assim que de fato a gente não conhecia, que de fato a gente não tinha contato, que de fato eram histórias que a gente não sabia que existiam, assim, né? Então, acho que nesse sentido da pesquisa, ela cumpriu a sua função. Eu acredito que nós chegamos dentro daquilo que eu falei, das possibilidades que nós tínhamos até do tempo e tudo mais, nós alcançamos sim, fizemos uma boa pesquisa, acessamos materiais muito fortes, afunilamos a pesquisa dentro de um conto específico, que representa muito para essa pesquisa, que representa muito para o Alan, então eu acho que dentro dos objetivos nós conseguimos atingir todos. Foi revelador, ao mesmo tempo, encontrar dentro das histórias, inclusive algumas identificações, encontrar nela pertencimento. Foi legal resgatar algumas coisas que até mesmo eu nem sabia que tinha essa necessidade. O que me deixa mais feliz primeiro, de conhecer mais histórias, porque as histórias elas falam por si só, e elas sendo da África ou de qualquer outro lugar, elas dizem muito sobre todos os seres humanos, assim, né? Então, é uma história de uma cultura africana que está lá do outro lado do mapa, mas que me diz, enquanto ser humano, me diz muitas coisas também, né? E o mais legal é que me diz algumas coisas e para outras pessoas dizem outras, assim, né? Então, esse lugar a força que tem as histórias me deixa muito feliz, assim, pesquisar, porque eu acredito que as histórias têm muita força, né? E quando eu vejo uma pessoa que quer pesquisar essas histórias para que as histórias que não foram contadas a ela sejam contadas para outras pessoas, eu também acho isso muito forte, né? Porque no fim a gente as histórias que a gente conta e que a gente ouve, né? Então, esse projeto é um projeto muito, assim, legal. Ele é um projeto legal, ele é um projeto muito bonito, assim. Nem te conto histórias que não te contaram, é um projeto, uma pesquisa acerca da literatura dos contos africanos, né? O objetivo desse projeto é a gente buscar contos, destrinchar essas histórias e encontrar nessas histórias desses povos originários da África uma ligação com um pouco da nossa história também aqui no Brasil, que eu acho que é impossível a gente desassociar. Outro trecho diz assim: ao relatar como foi a experiência de ouvir um determinado conto, cada pessoa mostra que ouviu um conto, o seu. Algumas coisas chamaram sua atenção, outras não. Às vezes ela é um personagem e vive com ele suas aventuras. Outra pessoa observa o cenário como alguém que vê de fora o desenrolar da trama. Outra pessoa se emociona e uma outra ainda se pergunta sobre a adequação de tal ou qual episódio e assim por diante. O que importa é que o conto estabelece uma conversa entre sua forma objetiva, a narrativa, e as ressonâncias subjetivas que desencadeia, produzindo um determinado efeito particular sobre cada ouvinte. Ou seja, quando a gente ouve uma história, ou quando a gente vê uma cena, ou quando a gente lê alguma coisa, ou quando a gente vê um filme, a gente vê aquilo que nos chama atenção. Então a gente faz como se fosse um recorte das coisas que nos são mais interessantes, ou da nossa maneira de ver as coisas. A gente faz esse recorte e daí o conto ele sempre vai ser essa mistura, né? Que é o que ele está sendo narrado e esse recorte específico que cada pessoa faz, né? Da coisa que mais interessa, da coisa que chama atenção, daquilo que ficou, sabe, das oficinas do Gustavo Miranda, quando ele diz assim, uma palavra do que ficou da última aula. Mais ou menos isso, cada pessoa traz o que para ela ficou de mais importante. Por exemplo, quando tu lê o conto da Nancy, que fala da força, né? Então, milhões de maneiras de ler, a narrativa é a mesma,
Mas quem lê e da forma que lê, vai de acordo com o que tu entende, com a tua bagagem, com as tuas leituras, com a tua visão que tem do mundo, com as tuas experiências no mundo. Por isso que eu acho interessante esse trabalho da literatura, ou dos contos, ou enfim, né, da arte a partir desse resgate da memória, porque quando a gente lê, a gente é a gente com tudo que a gente tem, né? Mais feliz é me encontrar a minha voz, encontrar representatividade, história, referências que antes era tão difícil de encontrar, e mais do que tudo, se tratando de um projeto cultural, saber da minha cultura. Dentro desse projeto, a proposta era que eu fizesse uma direção de pesquisa. Então, eu acredito que eu busquei encontrar dentro do desejo das pessoas, né, que estavam pesquisando esse projeto, caminhos que fossem possíveis de trabalhar e pontos de partida, né, através do que essas pessoas tinham interesse em saber, em conhecer. Então, acho que o meu papel foi mesmo de ir observando esses caminhos e trazendo exercícios e propostas que trabalhassem dentro da expectativa do interesse das pessoas que pesquisaram esse projeto. Eu sou uma pessoa que senti falta de ter essas referências mesmo, de encontrar histórias, encontrar teorias também acerca da minha história, da minha cultura, da história africana, da história brasileira. Existia na África um deus, e ele possuía todas as histórias da África. Mas também na África possuía uma aranha que se chamava Anansi, e ela queria ser a detentora dessas histórias. Então ela resolveu ir até esse deus e dizer para ele assim, eu quero contar essas histórias. Daí ele disse assim, tudo bem, mas vou te lançar 3 desafios. Se você conseguir cumprir esses 3 desafios, então você será a dona dessas histórias, você poderá a partir daí contá-las. Ela falou, tudo bem, pode jogar aí. Ela bateu no peito e disse, tudo bem, eu sou capaz. Então ele lançou para ela já o primeiro desafio, que ela tinha que tentar enganar 3 animais. Um era a cobra, outro era o leopardo, e o outro eu vou contar para vocês só no final. Vamos descobrir. Aí a Nancy pediu ajuda para sua esposa e montou uma armadilha e prendeu a cobra. E levou a cobra até esse deus, aonde ela cumpriu o primeiro desafio. E depois, no segundo desafio, ela fez a mesma coisa, montou uma armadilha para o leopardo e levou o leopardo até o deus. Então, o deus, entre todas as histórias da África, já estava ficando muito intrigado, porque uma aranha tão pequena, tão indefesa, tinha conseguido dar cabo de 3 animais muito mais fortes e muito mais poderosos que a coitada Nancy. A Nancy tinha mais um desafio pela frente, que era levar até esse deus o último animal, que eram os vespões. Então o que ela fez? Ela pegou uma panela e jogou um pouco de água, atraiu as vespas, e quando as vespas entraram na panela, ela fechou a tampa, pegou a panela e levou até o deus detetor de todas as histórias, cumprindo assim os 3 desafios. E depois disso não houve outra alternativa a não se entregar para a Nancy todas as histórias da África. O projeto iniciou pra gente, inicialmente parecia bem definido, mas depois a gente percebeu que ele podia ser muito mais do que a gente mesmo estava pensando, né? Eu acho que um dos sentimentos que nós tivemos ao longo do processo é que a gente gostaria de ter mais tempo, porque a gente acredita que a gente poderia fazer muito mais com a pesquisa em si, mas dentro das possibilidades que a gente teve de tempo e até de recursos, quando eu falo de materiais, acesso a esses materiais, esse projeto ele foi uma grande aula de vida, assim, né? Esses contos, eles contam a história de um povo, de uma civilização, de um tempo, né? Desses ditos populares, dessas crenças que vêm desse lugar e que automaticamente contam a nossa história, a história do Brasil, né? Como eu falei anteriormente, não tem como a gente desassociar
a história desses povos, da história brasileira. Então executar esse projeto, ele foi muito mais do que só uma pesquisa, ele foi uma grande aula de vida para mim. Nem te conto é força. Memória. O quê? Nem te conto é apropriação.